Nós estamos de volta, 10 horas em ponto agora. Seja muito bem-vindo a esta edição ao vivo. E eu começo com o destaque internacional. A Irlanda do Norte vive uma onda de revolta anti-imigrantes após a acusação de estupro contra 2 jovens estrangeiros. Pelo menos 6 pessoas foram detidas e 17 policiais ficaram feridos na Irlanda do Norte na terça-feira em uma segunda noite de distúrbios anti-imigrantes. Os protestos foram desencadeados após o indiciamento de 2 adolescentes pela tentativa de estuprar uma jovem. O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, reagiu nesta quarta-feira, condenando a violência na Irlanda do Norte. Os manifestantes entraram em confronto novamente com as autoridades e atacaram residências e comércios, principalmente na cidade de Ballymena, informou a polícia, acrescentando que distúrbios esporádicos foram relatados em outras partes da província britânica, especialmente em Belfast. A polícia, que indicou que a violência é motivada por considerações raciais, se recusou a divulgar informações sobre as origens dos 2 adolescentes de 14 anos acusados da tentativa de estupro em Ballymena. Os incidentes ocorreram principalmente em áreas onde vivem migrantes romenos, na cidade de 31 mil habitantes. Os primeiros casos de violência eclodiram na noite de segunda, ao final de uma manifestação em apoio à jovem vítima da suposta tentativa de estupro e sua família. E na América do Sul, confrontos entre policiais e camponeses que apoiam o ex-presidente Evo Morales e bloqueiam estradas na Bolívia deixaram 2 policiais mortos e vários feridos. A quarta-feira foi de tensão na Bolívia. Foram registrados confrontos entre policiais e camponeses que apoiam o ex-presidente Evo Morales e bloqueiam estradas no país. Grupos de apoiadores do líder protestam desde a semana passada contra o governo do presidente Luiz Arce, que culpam pela crise econômica e por manipular as instituições para deixar Morales fora das eleições de agosto. Nos confrontos, pelo menos 2 policiais morreram. Os incidentes foram registrados no povoado de Ilhalhaagua e em uma via que conecta La Paz a Cochabamba, reduto político de Morales. O ministro de governo, Roberto Rios, relatou a morte de 2 policiais em Ilhalhaagua e vários feridos. Um grupo de policiais teria sofrido uma emboscada de alguns dos camponeses que bloqueiam as vias. O líder camponês, Davi Veisaga, próximo de Morales, denunciou que os militares e policiais têm ordens presidenciais para usar armas de fogo. O presidente Arce, cujo mandato termina em novembro, havia ordenado mais cedo a militares e policiais a operação para desbloquear estradas. Desde 1946, o mundo não registrava tantos conflitos. Os dados são de um levantamento do Instituto de Pesquisa norueguês. O mundo registrou no ano passado o maior número de conflitos armados em quase 80 anos. Os dados são do Instituto de Pesquisas de Paz de Oslo, PRIO na sigla em inglês, que estabelece uma diferença entre os conflitos com participação estatal e aqueles entre atores não governamentais. Entre os que se encaixam como conflitos com a participação estatal, a organização lista 61 confrontos no mundo, distribuídos em 36 países, alguns deles abalados por vários enfrentamentos simultâneos. Do lado dos confrontos não estatais, o estudo cita 74, mas destaca que a América Latina foi a região com o maior número de mortes deste tipo, com quase 13 mil, 4 vezes a mais que na África e 74% do total mundial. Os conflitos que envolvem pelo menos um estado causaram cerca de 129 mil mortes, o 4º ano mais sangrento desde 1989. A África ainda é o continente com o maior número de confrontos estatais, com 28, seguida pela Ásia. O relatório faz um apelo para que países como Estados Unidos evitem que o mundo se torne ainda mais violento. O presidente da França, Emmanuel Macron, falou sobre os planos de proibir as redes sociais para menores de 15 anos no país. O presidente francês Emmanuel Macron esteve na abertura da Vivatech em Paris, maior evento de tecnologia da Europa. Cercado por jornalistas, ele foi questionado se um referendo seria o caminho escolhido para concretizar a promessa feita na véspera de proibir as redes sociais para os menores de 15 anos no país, em alguns meses, se a União Europeia não o fizer. Nós poderíamos, mas a verdade me obriga a dizer que isso depende da lei europeia. Então o que estamos criando é um equilíbrio de poder para fazer com que as coisas avancem. E espero que possamos fazer a Europa se mover rapidamente, porque isso é uma questão de saúde pública. E se não conseguirmos fazer a Europa se mover, então estaremos à frente
frente do jogo. Macron fez a promessa depois de apontar a explosão das famílias e as redes sociais como causas da epidemia de ataques juvenis com arma branca, como de terça-feira, quando um adolescente de 14 anos matou uma assistente pedagógica no leste da França. Preocupados com a desinformação, o assédio e a pornografia, vários países pressionam para que a União Europeia reforce a proteção dos menores e limite seu acesso às redes sociais. O bloco já possui normas de conduta para as plataformas digitais, mas esses países, apoiados em estudos sobre os efeitos nas crianças, buscam que as medidas sejam fortalecidas. E eu fico por aqui. Outras informações você confere na edição das 11 ao vivo. E eu espero por você com notícias do Brasil e do mundo, análise de especialistas, às 11h30 no Redação Hit. Até já.